Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor lá em Apocalipse, no capítulo 20. Apocalipse, no capítulo 20. O capítulo 20 inteiro, ele traz muitas informações, muitas verdades com as quais nós, às vezes, lutamos, muitas coisas que às vezes nós não temos tanta compreensão assim de como são. Então talvez a gente acabe gastando um pouco mais de tempo, talvez 2 ou 3 escolas bíblicas dominical, para pensar em tudo aquilo que está em Apocalipse no capítulo 20, tá bom? À medida que nós lermos, formos pensando sobre aquilo que está aqui, eu gostaria que você fizesse perguntas, que você pensasse sobre aquilo que você entende nesse capítulo e que você propusesse algumas perguntas, talvez algumas questões que você tenha aí guardado para você. Apocalipse capítulo 20, a partir do verso 1 então, diz assim: Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e com uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu vi também tronos, e nestes tronos se assentaram aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são aqueles que não adoraram a besta e não têm a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. Vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, também foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar também entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Deus, nossa oração nessa manhã é para que o Senhor nos dê sabedoria para entendermos a Tua palavra, ó Deus. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos instrua, ó Deus, para que possamos alcançar coração sábio diante do Senhor. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós chegamos agora no capítulo 20, aquela que é a última sessão do Apocalipse, tudo bem? Nós já estudamos até aqui 6 vezes em que João vai tratar da primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua obra, ok? Da igreja, da
formação da igreja, da perseguição da igreja pelos ímpios, pelo diabo, da formação de uma igreja demoníaca, né, que é o próprio mundo, é a igreja de Satanás, e então da segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, da destruição que haverá dos inimigos da igreja, e a igreja sendo tomada por Cristo e reinando com Ele nos céus. Esta é a mensagem que é repetida 7 vezes no livro de Apocalipse. Então ele não é um livro contínuo, é como se você tivesse 7 livros dentro de um único livro. Então sempre que você for ler Apocalipse, lembre-se disso. Eu tenho aqui 7 livros dentro de um único livro. Eu tenho começo, meio e fim, que se repete por 7 vezes. Então ficará mais fácil você compreender Apocalipse, tá bom? Todos nós gostamos de uma boa história. Todos nós gostamos de um bom filme. Deus sempre nos deu histórias. É por isso que a gente gosta dos filmes, é por isso que a gente gosta de histórias, por isso que a palavra de Deus é a história do próprio Deus, né? Comece a contar histórias para as crianças, você vai ver como elas ficam espantadas e olhando, escutando. Até mesmo eu, quando começo a contar alguma história aqui para vocês, como estou fazendo agora, vocês começam a olhar atentos, querendo entender qual é o final dessa história, qual é o desenrolar dessa história. Deus nos deu histórias e todos nós gostamos de uma boa história. Essas histórias geralmente têm uma cidade onde os eventos se desenrolam, onde eles vão acontecendo. É como se fossem filmes, então, né? Onde você tem uma boa história, onde você tem cidades, onde você tem os diversos locais de aventura. Se você já assistiu Avatar, você vai ver que interessante que é. São vários locais onde as aventuras acontecem, onde a história se desenrola. Há também um drama, aquilo que vai despertar nossa atenção e vai fazer a gente perguntar: e agora? E agora, como é que essas coisas serão resolvidas? Há também os vilões. Uma boa história sempre tem os vilões. Nós temos um mocinho. E temos o melhor de tudo: o retorno do mocinho para vencer. Nós temos, meus amados irmãos, uma história contada por Deus, onde o mocinho sempre vence, onde o bem sempre vence o mal. Esse arranjo que eu mostrei aqui para vocês, que às vezes nós encontramos em filmes, às vezes nós encontramos nas histórias, também está aqui em Apocalipse. E isso acontece 7 vezes dentro do livro de Apocalipse. Quem aqui se lembra da história de José? A história de José é muito conhecida. Se você observar, a história de José se encaixa exatamente aqui também. É uma boa história. Tem uma cidade onde os eventos se desenrolam na vida de José. Tem diversos locais onde José vai se aventurar. Às vezes está se aventurando dentro de um poço, às vezes está se aventurando dentro de uma prisão, às vezes está se aventurando em diversos lugares. Tem o drama, você fica pensando: e agora? O que será da vida de José quando a mulher de Potifar se lança contra ele e cria ali então um drama? Mas esse homem é inocente, agora o que vai acontecer? Tem um drama. Tem o mocinho próprio José. Você tem o retorno do próprio José para a família. Aí o melhor de tudo: o bem sempre vence o mal. José vai dizer para nós, ou para os seus irmãos, a versão do Antigo Testamento para Romanos 8, 28. O que diz em Romanos 8, 28? Quem lembra? Qual é a versão do Antigo Testamento para Romanos 8, 28? Vocês, meus irmãos, intentaram o mal contra, mas Deus transformou em bem. Essa é a versão do Antigo Testamento para Romanos 8, 28. Não sei se você já pensou nisso algum dia,
escola bíblica dominical ajuda a gente a pensar exatamente sobre essas coisas. Por isso que nós gostamos da história de José. É disso que trata o livro de Apocalipse. Uma boa história, onde o bem sempre vence, onde o mocinho ainda morre, ele volta do mundo dos mortos, ele ressurge, e volta, sela a sua vitória. Então, desde o capítulo 15 de Apocalipse, João nos mostrou a derrota de diversos inimigos da igreja. Eu quero relembrar para vocês a derrota destes inimigos quando o mocinho retorna. A derrota dos ímpios, que são aqueles que tinham a marca da besta, o sinal da besta na sua mão e na sua testa. Que sinal é esse? Quem lembra? Aquilo que pensa e aquilo que faz. Aquilo que pensa e aquilo que produz, aquilo que faz. Então faz de acordo com um princípio maligno. Aquilo que pensa e aquilo que faz de acordo não com os princípios divinos, faz de acordo com um princípio maligno. Então você não deve ficar esperando um sinal, um chip na mão, um chip na testa, um código de barras na mão, um código de barras na testa, não tem nada a ver com isso. Mas tem a ver com os princípios que são aplicados naquilo que faz e naquilo que pensa. Ou então aquilo que pensa é aquilo que faz, ok? Esses ímpios, então, desde o capítulo 15, João vem nos mostrando, olha, eles serão derrotados. E estes ímpios são aqueles que são usados para perseguir a igreja. Você se lembra de uma história onde Deus contou que isso seria assim para sempre, até o retorno de Cristo? Gênesis capítulo 3. Porém, inimizade entre o filho da mulher e a descendência da serpente, entre o seu descendente, mulher, e o seu descendente, serpente. É selado ali, meus irmãos, por Deus, um tempo ininterrupto, pelo menos até a vinda de Cristo, onde haveria sempre combate entre a semente diabólica e a semente santa. Você nunca parou para se perguntar por que Caim se lança contra Abel? Caim pertence à semente do diabo. A Bíblia se divide em duas grandes histórias de combate. O mal sempre tentando vencer o bem. Você nunca parou para olhar isso aí? Não parou para pensar nisso? Não. Você vai ver isso em toda a Sagrada Escritura. Você sai da questão ali de Gênesis capítulo 3, capítulo 4, ali, onde tem essa questão de Abel e Caim, e você logo vai chegar a uma situação mais grave ali, onde a semente do diabo cresce de tal maneira que Deus diz: eu vou botar fim nesse negócio aqui. A semente do diabo contra a semente santa, não é? E a Escritura sempre vai nos mostrando o ímpio sempre se lançando contra o justo. É isso que vai acontecer na vida de Jesus, é isso que vai acontecer na vida de José, é isso que vai acontecer na vida de Davi, ou não? Nunca perceberam isso? A semente diabólica sempre se lançando contra a semente santa. Da mesma forma, hoje, a semente diabólica continua se lançando contra a semente santa. Há uma luta determinada por Deus. Sempre haveria entre eles uma luta, uma inimizade, um desacordo. Em toda a Sagrada Escritura você sempre percebe isso. Os profetas de Deus e os profetas de Baal, a semente santa e a semente diabólica, sempre tentando vencer o bem. A partir do capítulo 15, os ímpios, que são os perseguidores da igreja e que continuam nos perseguindo até hoje, estes que têm o sinal da besta, eles são então vencidos. Você tem a vitória, a Babilônia então também sendo vencida. A Babilônia é o mundo, é a igreja do diabo, né? É o mundo com as suas filosofias, são aqueles que rejeitam a Deus. Esta Babilônia que surge desde Apocalipse no capítulo 3, o primeiro pastor da igreja da Babilônia é o diabo.
E o primeiro presbítero da igreja da Babilônia é o anticristo. Parou para pensar nisso já? E o diácono, pastor? Caim. Por aí vai. Assim como Deus tem uma igreja, o diabo também tem a sua igreja. O diabo também tem os seus. Então Cristo volta e acaba com esta Babilônia, com essa filosofia mundana. Ele acaba com essa igreja do diabo, ele acaba com aqueles que estão congregados na igreja do diabo, com a filosofia do diabo. Cristo também, neste retorno, ele destrói falso profeta, que seria a falsa religião, as heresias que surgem no mundo todo. Ele vai destruir o falso profeta, os falsos pregadores, os falsos ministros, vai destruir aqueles que estão congregados nestas igrejas. Cristo também aparece e destrói o anticristo, aquele que tem o poder político e militar. Derrota o poder religioso, o falso profeta. Derrota o anticristo também, que é aquele que tem o poder militar e o poder político. Você percebeu que até aqui, no capítulo 20, não tinha aparecido ainda a destruição de Satanás? Lembra que eu falei para vocês que Apocalipse é um livro telescópico? Que João vai olhando em diversas direções e vai ampliando para nós. Cada vez ele amplia mais aquilo que ele está descrevendo. Em cada uma dos 7 livros que nós temos então dentro de Apocalipse, em cada uma das 7 sessões, João olha de uma perspectiva e diz para nós aquilo que vai acontecer. Fala da destruição do falso profeta, da destruição do anticristo, da destruição do mundo, dos ímpios, e assim vai. A partir da perspectiva da igreja, a partir da perspectiva do céu, a partir da perspectiva dos anjos, do trono celeste, e assim vai, mostrando 7 vezes como será essa destruição. Então você junta todas essas características que você tem, o fim completo, você tem uma ideia de tudo que acontece então. No capítulo 20, João reservou o capítulo 20 só para o diabo, só para tratar da destruição do pastor da igreja da Babilônia. Só para tratar então da derrota dessa antiga serpente. Eu gostaria de dar para vocês então pelo menos 4 divisões que nós conseguimos entender aí no capítulo 20. Tudo bem? Se você quiser anotar aí na sua Bíblia, fique à vontade. Onde João vai tratar aí da destruição, da derrota dessa antiga serpente que é o diabo então. Primeira divisão vai dos versos de 1 a 3. Que trata justamente daquela prisão do diabo, ok? Ou a sua destruição também aí, né? Versos de 1 a 3. Os versos 4 a 6, o reinado dos crentes. Versos 4 a 6, o reinado dos crentes. Versos 7 a 10, a revolta do diabo, ok? Versos 11 a 15, a recompensa dos pecadores. 11 a 15, recompensa dos pecadores. Versos 1 a 3, a destruição. Versos 4 a 6, o reinado. Versos 7 a 10, a revolta. E versos 11 a 15, a recompensa. Tá bom? Então vamos começar a pensar primeiro sobre uma pergunta que geralmente se faz e que às vezes nós não conseguimos entender muito bem. Onde está o diabo neste exato momento? Onde está o diabo nesse exato momento? Vamos ler os versos de 1 a 3? Olha lá comigo. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Talvez na sua versão esteja uma grande cadeia. É alguma coisa que prende. Ele segurou o dragão, que é a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Todos nós já ouvimos uma pergunta assim: onde está o diabo agora? Você nunca ouviu uma pergunta assim? Ou você nunca pensou, onde é que está o diabo agora? Já pensou nisso, Claudinei? Não.
Nunca ninguém perguntou para vocês? Será que só perguntaram para mim que sou pastor? Pastor, onde é que está o diabo agora? Está solto ou está preso? Nossa, é uma pergunta que eu escuto há muito tempo. O diabo está solto ou está preso? Solto, porém restrito. Solto, porém restrito nas suas atividades. Eu gostaria de ler alguns textos bíblicos para vocês para mostrar exatamente isso, que o diabo está solto, mas a sua atividade está restrita. Enquanto está restrita a atividade do diabo, nós devemos fazer aquilo que está em Mateus 28, 18, anunciar o Evangelho. Por quê? Vai chegar um momento em que os pastores serão perseguidos, em que os diáconos, presbíteros, em que você, quando se juntar para congregar, vai ser morto. Vai chegar um momento de grande tensão entre as forças do mal, a semente do diabo e a semente santa. Eu e vocês estamos aqui. Mas voltando aí, então eu gostaria de ler alguns textos para mostrar para vocês que o diabo está solto, porém restrito. Diz assim, por exemplo, Lucas 10, 17 a 20. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. Primeira coisa, vamos entender o que está em Lucas 10, 17 a 20. Até a chegada do nosso Senhor Jesus Cristo, não havia poder no mundo capaz de fazer frente à possessão demoníaca. Não havia poder no mundo capaz de fazer frente à possessão demoníaca. Após a chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, então, você percebe possessões demoníacas em todas as partes, em todos os lugares. Nós vemos isso como o diabo arregimentando o seu exército de demônios e colocando eles contra nosso Senhor Jesus Cristo. Em todo o Novo Testamento você vai perceber isso. Existem interações de Jesus com os demônios ali em toda parte. Jesus, o diabo chama os seus demônios, eles possessos, tomam a possessão de pessoas e então vão fazer frente contra nosso Senhor Jesus Cristo. Perceba a atitude de Satanás. Ele arregimenta os seus demônios e envia eles na frente para fazer frente com Jesus. No livro de Apocalipse você percebe um movimento contrário do nosso Senhor. Nosso Senhor, ele não arregimenta a igreja e manda a igreja na frente. Ele aparece à frente da igreja em toda luta, em toda batalha. Até mesmo aquela batalha com Davi e Golias é uma expressão de nosso Senhor Jesus Cristo à frente do seu batalhão, lutando contra gigantes que a igreja não consegue vencer. Por isso que eu insisto para vocês, vez após vez, que a Escritura está sempre apontando para o Messias, para Jesus. Então, há aqui uma tentativa do diabo de arregimentar os seus exércitos para fazer frente a nosso Senhor Jesus Cristo. E nosso Senhor Jesus Cristo, então, está sempre à frente da sua igreja. Então, ele está sempre lutando à frente da sua igreja. Aqui já mostra para nós, Lucas 10, 17 a 20, quando Jesus fala assim: Eu via Satanás como um raio cair do céu. Quando Jesus sobe, a sua ascensão aos céus, às vezes a gente não fala muito sobre isso, mas tem muito material sobre essa questão. Quando Jesus morre na cruz, ressuscita e então sobe aos céus, acontece um destronamento do diabo. O acusador da igreja tem que descer. Desce o acusador, sobe o advogado, o defensor, Cristo Jesus. Okay? Essa luta que acontece então, e onde o diabo é destronado nos céus,
não é uma luta que você tem Deus e o próprio diabo, mas que você tem Miguel e as forças diabólicas. Então o diabo é lançado abaixo. Continua o texto, Mateus 12, 28 a 29, que nos mostra exatamente isso também. O diabo está solto, porém restrito. Mateus 12, 28 a 29. Quando Jesus ele é interpelado então pelos fariseus, eles dizem que ele está expulsando o diabo pelo poder do próprio diabo, ou pelo poder do maioral dos diabos. Jesus vai então dizer a eles que se uma casa estiver dividida contra si mesma, ela vai cair. Ok? Jesus começa a mostrar então a importância da unidade para vencer certas batalhas. Mateus 12, 28 a 29, Jesus vai dizer o seguinte: mas são expulsos os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa de um homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não manietar, não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem é o valente? Jesus vai explicar em Mateus 12, 28 em diante. Quem é esse valente? O diabo. Qual é a casa do diabo? O mundo. Onde está a igreja do diabo? No mundo. Quais são os bens que o diabo tem na sua casa? Quais são os bens? Os homens, as almas. Até que Cristo venha, ele reinava neste mundo. Mas agora Jesus diz: olha, é necessário primeiro entrar na casa, prender o valente, limitar o seu poder de ação, ok? E então impedir que ele faça algumas coisas. Até que Jesus morresse, tomasse sobre si os nossos pecados, o diabo tinha razão quando apontava para o Julinho e falava assim para Deus: mata o Júnior, é pecador. Ele tinha razão. Mas a partir da morte expiatória de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele toma os pecados do Júnior para si e dá a sua justiça ao Júnior, agora não tem mais razão essa acusação. Ele não tem mais como dizer assim: mata o Júnior, é pecador. Não é mais pecador, porque Cristo morreu por ele. Então até esse tempo o diabo tinha domínio. Esse domínio é então tirado das suas mãos. João 12, 31 nos diz assim: agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Também em Mateus 28, 18 a 20, nós vemos o que a igreja deve ser encontrada fazendo. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. O que aconteceu aqui nos versos de 1 a 3, meus irmãos, é uma limitação do poder do diabo. Isso não significa que o diabo ainda não possa tentar as pessoas, influenciar as pessoas com a sua sedução, lançar os seus dados inflamados na mente das pessoas, fazer com que os seus demônios seduzam o coração das pessoas com riquezas, com glórias deste mundo e tantas outras coisas, mas que agora o seu poder, um poder quase que ilimitado de fazer com que as nações creiam em suas mentiras, está limitado. Talvez o maior poder que o diabo tem é o poder da mentira, é o poder do engano, do engodo. Porque Jesus vai dizer que se não tivesse Deus cuidado dos seus, até mesmo os seus seriam enganados pelo diabo. Tamanho poder que ele tem de enganar. Então este poder de engano foi limitado por Deus. Então onde está o diabo agora? Está solto no mundo, fazendo o quê? Aquilo que ele mais gosta, produzindo destruição. Está limitado, mas ainda continua um trabalho esforçado ainda. Ele tem alcançado algum êxito. A gente olha e tem que ver que ele tem alcançado algum êxito na sua tarefa, né? Ele continua produzindo mal
todo mundo. É por isso que a gente tem visto também o mal sempre numa crescente aí. Onde está o diabo? Solto. Fazendo o quê? Trabalhando. Produzindo mal. Está solto. Ok? Esse mal, então, que começa a ser delineado aí nos versos 1 a 3, é um mal que está restrito e que faz dar à igreja a capacidade, então, de anunciar o Evangelho. É porque este mal está restrito, é porque a força do diabo está restrita, que a igreja tem condições de continuar anunciando o Evangelho. Acredite, chegará um tempo em que a igreja não poderá mais anunciar o Evangelho. Que tempo é esse, pastor? Quando o último dos eleitos entrar, for alcançado pelo Evangelho. Então, quando o último dos eleitos for alcançado pelo Evangelho, surgirá um tempo específico em que toda a igreja será perseguida pelo diabo. Pastores, presbíteros, diáconos, você que está sentado aí, serão perseguidos e mortos, porque já o último homem, a última mulher, a última criança, a última pessoa que tinha que entrar portas adentro do Evangelho, entrou. Então, o propósito se cumpriu. E agora? Dá para matar todo mundo? Pastor? Bom, agora vai virar uma matança, um negócio meio violento. Será uma tribulação violentíssima. Portanto, agora é a hora de anunciar o Evangelho. Agora é a hora que nós temos para pregar. O reverendo Leandro Lima nos diz o seguinte: só há uma forma da igreja, do Evangelho não funcionar. É a igreja ficando calada, é a igreja não pregando o Evangelho, é a igreja não falando, não anunciando e não vivendo. O pastor Luiz Saião nos diz que às vezes os cristãos fazem mais mal para a igreja do que o próprio diabo. Ele diz assim: há lutas internas, há descontentamento interno, há briga por minúcias, coisas boas tomando o nosso tempo. Então ele diz assim: olha, desde que nós estudamos a igreja, desde a morte de nosso Senhor e dos seus apóstolos, nós percebemos que a própria igreja vem tentando se autodestruir e não consegue. Ele diz assim: a igreja é uma coisa doida, ela tenta se destruir e não consegue, Deus não deixa ela se autodestruir. E a gente percebe mesmo que às vezes o mais mal que é feito para a igreja é a partir dos próprios crentes, dos próprios cristãos. As heresias surgem da onde? De fora da igreja? Surge da onde, meus irmãos? É da igreja. As divisões, quando a gente não concorda assim, com alguma coisa, às vezes é alguma coisa boba, irrisória, uma coisa pequena, mesquinha, surge aonde? Na igreja. Mas você vai ver o arcabouço geral, a gente concorda. Cristo morreu pelos seus, Cristo ressuscitou, Cristo voltará a segunda vez. Nisso a gente concorda. Isso é o centro onde está todas as coisas. Cristo é o Filho de Deus, Cristo é Senhor. Nisso a gente não concorda ou não concorda? Concorda. Mas aí às vezes umas coisinhas assim, sabe? Pastor, o senhor é pré-milenista, amilenista, pós-milenista, o senhor é o quê? Isso não tem tanta importância assim, se nós cremos no centro. Às vezes algumas coisas surgem dentro da igreja para criar divisão, para afastar, para tirar alegria, para tirar paz, para tirar esperança, coisas mesquinhas, coisas bobas nas quais nós perdemos tempo. E aí está certo o Luiz Saião, o pastor Luiz Saião, quando diz exatamente isso: olha, a igreja tem feito mais mal a ela mesma do que o próprio diabo. Ela tem tentado se destruir durante séculos e não consegue. Dito isso, meus irmãos, agora é tempo de anunciar o Evangelho, agora é tempo de pregar. Só não vai funcionar o Evangelho se você não pregar, se você não falar, se você não anunciar, se a igreja ficar quieta. Quando nós falamos em anúncio, é falar o Evangelho, falar que a pessoa é pecadora, falar que Cristo morreu, ressuscitou, voltará para julgar o mundo inteiro. É disso, este é o Evangelho, falar que Cristo é o Filho de Deus, que é Ele que tira o pecado do mundo. Este é o anúncio do Evangelho.
não é apenas entregar um panfleto. Nós não somos panfleteiros. Nós somos pregadores da justiça. Nós devemos abrir os nossos lábios e falar o Evangelho. Nós devemos sentar com pessoas, instruir o coração das pessoas. Nós devemos discipular pessoas para que elas compreendam, cheguem ao conhecimento da verdade. Então, o diabo, versos 1 a 3, solto, porém restrito. Lembram de Jó? Quando o diabo pede para destruir Jó e a sua família? Lembra do que acontece já no capítulo 1 e capítulo 2 de Jó? Deus diz, então vai, tira tudo, mas na vida dele você não toca, você só não pode matá-lo, o resto. E aí você vê que toda aquela produção de maldade é produção de maldade no pensamento do diabo. Deus diz, ó, vai, mas é o seguinte, na vida dele você não toca. Ele já vai e faz tudo aquilo que você viu, que é aquilo que ele sabe fazer de melhor. Então você percebe um poder restrito. Deus permite que ele faça certas coisas e outras não. Ok? Segunda coisa, meus irmãos, está nos versos 4 a 6, então. Antes de nós entrarmos nesses versos 4 a 6, onde trata do reinado dos crentes, vem aí uma grande discussão, né? Graças a Deus, já está perto das 11, vai dar tempo só de introduzir essa discussão, em que trata dos 1000 anos. Até aqui, nós tratamos os símbolos, os tipos, os números que a gente encontrou em Apocalipse, sempre como uma imagem apontando para algo, nunca como literal. Agora chega aí no capítulo 20, versos 1 a 3, e há um problema aí que é chamado de o problema do reino milenar. Alguns acreditam que este reino milenar será aqui na terra. Cristo voltará a segunda vez de uma forma visível, ok? Vai colocar o seu trono lá em Jerusalém, lá onde você olha lá e que tem o Domo da Rocha lá, né? Aquela estrutura toda em ouro lá, mas que é a mesquita de Omar, a mesquita dos muçulmanos. Cristo vai botar o seu trono lá. Bum. E de lá ele vai reinar por 1000 anos sobre toda a terra. Ok? Quem considera isso, quem pensa isso dessa maneira, são aqueles que nós chamamos de pré-milenistas dispensacionalistas. Olha isso. Creem que Cristo vai voltar uma segunda vez, com seu povo reunido, então, e vai colocar o seu trono lá em Jerusalém, onde nós conhecemos geograficamente ele mesmo, e vai reunir o seu povo ali, e dali ele vai governar todas as nações por um ano equivalente a 1000 anos. Pré-milenistas, dispensacionalistas pensam assim. O pastor John MacArthur é alguém desta linha, tá bom? Nós temos também aqueles que são chamados de pré-milenistas históricos. Eu não espero que você guarde tudo isso não, mas quero que você saiba que existe isso e que às vezes você faz parte sem saber. Pré-milenistas históricos, o próprio nome já diz, ele começa lá a partir do segundo século com os pais da igreja, Tertuliano, e a partir dali isso vai sempre numa crescente. Esses pré-milenistas históricos, então, eles acreditam no seguinte, eles são bem consistentes naquilo que eles vão afirmar. Okay? Durante um bom tempo, eu mesmo era pré-milenista histórico. Eles acreditam no seguinte, que Cristo vai retornar segunda vez, mas vai arrebatar o seu povo em um arrebatamento secreto. Okay? Então, de repente, você está dentro de um avião, sei lá, se você não for crente, o piloto já era, sumiu, foi arrebatado ali, o avião descamba para baixo. Ok? Às vezes, se tiver o piloto ali que é ateu, tudo bem, ele não governa o avião, porque senão a coisa vai complicar. Então, os pré-milenistas históricos, eles acreditam nesta segunda vinda invisível de Cristo, um arrebatamento invisível da igreja, ok? Onde a igreja vai se encontrar então com Cristo nos céus. Os pré-milenistas também acreditam que a tribulação ela vai ser um motivo para a conversão.
Então Cristo arrebata uma parte da igreja, outra parte que não é tão crente fica, e é esta parte que vai passar então pela tribulação. E a tribulação vai forjar então o coração destes, para quando Cristo voltar então visivelmente uma segunda vez. Ok? Eles então terão uma chance de se reconciliar com o Senhor. Eu particularmente, sou da linha amilenista. Todos os reformados, com exceção de algumas pessoas, são amilenistas. Nós não acreditamos que Cristo vá reinar fisicamente de Jerusalém, de Israel. Nós acreditamos que este reino milenar, nós já estamos dentro dele. Ele já está acontecendo. Cristo não vai reinar em Jerusalém. Ele já está reinando dos céus. Ele já está sentado no seu trono e de lá rege a terra, então com um cetro de ferro. Não é que ele vai reinar por 1000 anos, ele já está reinando. E o 1000 anos, então, é um período perfeito, um período completo. É isso que nós acreditamos, então. Nesta linha de pensamento, então, quando Cristo voltar, é visível. E os crentes, então, serão arrastados para cima. Esta é a palavra no grego ali que eu tenho insistido com vocês. Ok? É a mesma palavra lá de quando Enoque é transladado, é arrastado para cima. É a mesma palavra que acontece quando Elias é também arrebatado por um carro de fogo, é arrastado para cima. Então aqueles quadros antigos estão corretos quando eles nos mostram que você vai olhar para cima, né? Espero que você não olhe para cima, espero que você olhe para baixo. Mas mostra ali os crentes subindo, sendo arrastados para cima. Esta é a palavra transladado ou arrebatado. É ser arrastado para cima. Então é a mesma imagem dos discípulos olhando para Jesus. Jesus estava sendo arrastado para cima e eles pararam e ficaram olhando. Jesus sendo arrastado para cima. Aí se põe um anjo do lado deles e diz: vocês estão olhando? O homem acabou de ser arrastado para cima. Então, esse Jesus que vocês viram sendo arrastado para cima, ele voltará novamente. Okay? Então a imagem é uma imagem de arrasto, é uma imagem de levitação para cima. Talvez essa palavra que mais vai ajudar a gente a pensar. Você começa a subir e os ímpios vão olhar e vão ver os homens começaram a subir aqui. Então não é um arrebatamento secreto, é um arrebatamento onde as pessoas começam a ver você subindo. E você olha para baixo e vê as pessoas subindo com você. Ok, irmãos? Vamos finalizar aí essas partes 1 a 3. Semana que vem a gente dá continuidade aí, então, pensando um pouco mais sobre essa questão de pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista e amilenismo, então. Tá bom? Vamos orar? Vamos falar com Deus? Tem aí ainda 2 minutos. Ficou alguma dúvida aí nos versos 1 a 2? Não vale a introdução aí do pré-milenismo. Pré-milenismo a gente vai aprofundar, senão. Com relação a essa questão do diabo, como ele está, onde ele está, aquilo que os crentes devem ser encontrados fazendo agora. Um tempo onde a igreja será perseguida e será destruída. Tem alguma dúvida? A igreja vai conhecer o fogo de Deus. Os pastores conhecer o fogo, vocês vão conhecer o fogo, não o fogo do inferno, o fogo que vai se levantar nesse mundo aqui. A coisa vai ficar estreita, vai ficar complicado. Por quê, pastor? Porque já entrou o último homem, o propósito da igreja foi cumprido. Ok. Charles, alguma dúvida aí, meu irmão? Fala, Claudinei, o João, meu irmão, presbítero Eva, tranquilo? Nossa irmã estava atrás lá. Simone? Os nossos irmãos aqui na frente, Juninho, Maria, Yada. Muito bom ver você aí, viu, Yada? Deus te abençoe, viu? Irmãos, tranquilo? Família lá atrás, nossa irmã Débora, tranquilo? Uma focinheira, muito bom. E a corrente bem presa na mão de Deus. Está solto, mas está limitado, graças a Deus. Mas vai chegar uma hora, verso 4, que a focinheira será tirada.
partir do verso 4, a gente vê isso na semana que vem. E aí? A gente vai pegar. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu condições de sermos sábios, de buscarmos a sabedoria na tua palavra e tentarmos compreender aquilo que o Senhor tem nos instruído ao longo dos séculos, ó Deus. Obrigado, Pai, por tudo aquilo que foi escrito até aqui, por tudo aquilo que foi ensinado até aqui, Pai. Obrigado, ó Deus, sobretudo pela tua palavra que nos instrui, que nos ajuda a alcançar um coração sábio diante do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a viver com a eternidade diante dos olhos, olhando para o desenrolar, ó Deus, das coisas, o descortinar de tudo isso diante dos nossos olhos, Pai. Que a gente, ó Deus, possa sempre estar em alerta, olhando para estes eventos, estes acontecimentos, ó Deus, se desenrolando à nossa frente, e não ficarmos, ó Deus, aquém daquilo que o Senhor espera de nós. Que o Senhor, ó Deus, nos alimente, que o Senhor nos conforte, que o Senhor nos dê forças, ó Deus, para suportar tudo aquilo que vai se apresentar diante de nós, diante dos nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos, Pai. Que o Senhor seja conosco, ó Deus, em tudo, para sempre.